voltando, mas nós vamos ter que dar início à nossa mesa redonda, para a gente ser fiel ao horário que nós combinamos. Então, eu gostaria de chamar aqui os ex-alunos que vão estar compartilhando com vocês a experiência profissional, depois desses anos todos que eles saíram da escola cristã. Pessoal, é muito importante que a gente demonstre os resultados da educação. Se nós não formos capazes de demonstrar aquilo que está sendo produzido na vida dos nossos alunos, nós não temos autoridade para dizer realmente e faz diferença. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês. Há anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, e eu via o tremendo desafio que é você ter uma escola e que é formar professores, eu e meu marido combinamos que nós iríamos participar de um evento para estudantes lá na escola do Paul Gelli, porque eu queria ver o resultado dessa educação. Eu não ia colocar a minha vida se eu não tivesse certeza que realmente essa educação dá resultado. Então, nós fomos com todos os nossos 3 filhos e ficamos um tempo nessa convenção, e eu voltei de lá muito impactada e decidida, não, eu vou colocar minha vida a serviço da educação cristã, porque faz muita diferença. Tudo que eu ouvi naqueles dias me marcou para sempre. Então, hoje a gente pensou nessa mesa redonda justamente para oferecer a vocês experiências de ex-alunos, para que vocês, naquele momento mais difícil, que vocês sentem assim, puxa, como é difícil fazer a pesquisa 4 passos, como dá trabalho ser um educador de uma escola de abordagem educacional por princípios, quantas horas a gente tem que trabalhar mais do que os nossos colegas trabalham. Então, vocês vão se lembrar desses frutos que Deus vai permitir que ainda nessa terra vocês vejam e vocês colham. Então, eu queria chamar, primeiramente, vai estar junto comigo aqui, mediando essa mesa redonda, Alcione Souza, autora do livro de ferramentas, vai estar comigo aqui. Eu queria chamar também o Carlos Felipe Saide. O Carlos Felipe é ex-aluno do Colégio Getsemane, Colégio Cristão de Belo Horizonte, graduado em administração pela PUC, fundador da União Nacional de Estudantes Cristãos, UNEC, e do GAP, Grupo de Ação Política, autor, diretor comercial da Data Solution Tecnologia da Informação em BH e sócio-diretor do Move Up Esportes. Eu queria também chamar a Daniela Freitas Brito, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, também realizou sua graduação em Pedagogia. Atua como professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Métodos e Técnicas do Ensino, setor de alfabetização e letramento. É pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, e integrante do Grupo de Pesquisa em Alfabetização, do GPA, e nossa, tanta sigla, gente. Nossa, doutora Daniela, como é que você dá conta de tanta coisa? Os principais temas de interesse são alfabetização, letramento e formação de leitores. Vamos aplaudir de novo esse pessoal? Desculpa, gente, tem que abrir aqui minha cola. Agora eu gostaria de chamar a Manuele Parisi, é parte da equipe de comunicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, organização dedicada à causa da primeira infância no Brasil. Anteriormente, Manuela trabalhou no Escritório Brasileiro da Universidade de Harvard por 5 anos, atuando diretamente com alunos, funcionários e professores e ajudando a coordenar eventos, programas e cursos. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Mackenzie e o foco é na inovação do campo de comunicações. Também possui uma certificação em administração pela Harvard Business School. Bem-vinda. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de chamar a Lívia Miranda, mestre em Linguística Teórica e Descritiva pela Universidade de Minas Gerais, graduada em Letras pela também a mesma universidade, formada em Teologia com ênfase em Educação Cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida e estudou no Colégio Cristão de Belo Horizonte.
Uau, que gente linda, não? Sejam muito bem-vindos. Tem um microfone. Bom, é uma alegria muito grande para nós, educadores cristãos, receber vocês, que são os frutos da educação por princípios no Brasil. E nós queremos começar o nosso bate-papo perguntando a vocês, quais foram os ensinamentos mais marcantes, aquilo que vocês carregam com vocês ainda hoje, em suas áreas de atuação profissional, na vida do lar, nos relacionamentos, e que vocês receberam na escola cristã? Começo? Pode começar pelo Carlos e vai passando, por favor. Primeiro, é um privilégio, né, muito grande estar aqui na ESEP falando com educadores, né, sou filho, né, da educação por princípios, e desde os 4 anos de idade eu estudo numa escola cristã. Né, na escola cristã meu caráter foi sendo moldado, eu fui confrontado com os meus medos e fui desafiado. Eu lembro que eu era muito tímido, eu mal conseguia conversar com uma pessoa. E eu não me esqueço do dia que a Elvia, que trabalhava no colégio cristão, ela me desafiou a pregar no cultinho da escola. E eu lembro que minha perna tremendo e eu pegando a Bíblia e lendo um salmo. Mas aquele dia marcou minha vida de tal forma que quebrou algo dentro de mim, né, essa timidez, e fez com que eu começasse a desenvolver. Eu posso falar que o maior legado da educação por princípios na minha vida é entender que ser cheio do Espírito Santo não é uma sensação, não é um sentimento, mas é a habitação do próprio Deus em nós, para que possamos cumprir um propósito. A educação por princípios deixou um legado de entender a minha relação da minha fé com todas as esferas da vida. É porque eu sou salvo, eu tenho uma missão, eu sou embaixador de um reino. Não é porque eu sou salvo, eu devo me isolar do mundo. Então, essa relação da minha fé, a implicação da minha fé em Cristo Jesus, com todas as esferas da vida, foi o maior legado que eu pude ter, né, em toda a minha vida familiar, profissional. Hoje eu sou empreendedor, trabalho também numa ONG, né, chamada GAP, o Grupo de Ação Política. Nós ensinamos políticas dentro das igrejas a partir de uma cosmovisão bíblica. E isso começou dentro de um trabalho que eu fiz lá no Colégio Cristão de Belo Horizonte. E hoje isso me marcou muito. E eu honro, né, meus professores e eu vejo os frutos disso hoje, né, dentro das escolas, dentro das igrejas que nós trabalhamos, as mobilizações que nos fazemos, né, hoje nós temos mobilizações tanto em Belo Horizonte e em Brasília, né, agora mesmo a Viviane, faz parte desse grupo e vai ser uma preletora aqui na plenária, vai estar falando no Supremo Tribunal Federal, né, numa audiência pública agora sobre a questão do aborto. Isso tudo é fruto, né, de um trabalho que começou lá atrás, de pessoas que investiram na minha vida. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade também, né, eu e o Carlos estávamos falando, há alguns anos estivemos, né, há muitos anos juntos, quando a Cida ainda estava aqui no workshop, a gente teve essa oportunidade de se encontrar novamente. Agora estou em outra condição, né, como professora de um curso de pedagogia. Eu estive na escola cristã desde os 6 anos de idade, né, foi a primeira turma da escola cristã da IBL, né, Colégio Cristão. E o maior legado, né, assim, é difícil escolher um legado, porque são muitas coisas que nos envolvem, mas pensando na trajetória, né, nos caminhos que o Senhor me levou a percorrer, foi o próprio amor pela educação, né? Isso foi algo assim, um caminho desde pequena. Eu lembro que eu falava com a Cida, né, que eu queria ser diretora. Não sei se eu não quero ser diretora mais, mas eu tinha já esse amor pela educação, né? Eu ia para a escola, eu ensinava as crianças na Kombi, né? Era uma Kombi que levava, então eu preparava a aula na Kombi e ensinava as crianças os versículos, os princípios bíblicos e esse amor pela educação, né? Então, e outro aspecto, né, que hoje me envolve
nas outras esferas que eu estou atuando, continuo atuando na área da educação, não estou na escola cristã, mas trabalhei 6 anos como professora de escola cristã também, né? Mas tem dois princípios que marcam, né, toda a minha trajetória, que é o de caráter e o de autogoverno, né? Então, quando eu entro ali na universidade para trabalhar e quando eu preciso me organizar, né, para tudo que a gente faz que envolve na universidade, que é a pesquisa, o ensino, a extensão, esses são 2 princípios que me marcam. Eu falo, como que eu posso mostrar o caráter de Cristo aqui com as coisas que eu faço aqui nessa universidade, ministrando aulas para formar esses professores, né? E são nas pequenas coisas, né? Às vezes coisas que são comuns ali no ambiente de trabalho e que eu tenho que me posicionar de forma diferente, né? E uma forma de me organizar. Então, às vezes, algo que é comum para mim, eu vejo que as pessoas comentam, às vezes eu falo até com meu esposo, mas as pessoas estão falando que eu sou organizada. E isso, para mim, faz parte do que eu sou, do que eu aprendi, né, a me organizar. Eu lembro de fazer margem no caderno, né? E hoje eu sou mãe também de 2 filhos que estudam em escola cristã. E as pessoas acham isso uma coisa tão diferente, né? Como você é organizado, como você se organiza para estudar, como que você conseguiu estudar tendo 2 filhos pequenos. E isso é uma marca de Cristo e que marca, né? Eu sou filha também de 2 educadores cristãos, né? Isso eu não posso deixar de falar. Claro que não, você tem que falar. Tem alguém então, ali com o olhinho esse brilhando. privilégio, né, de estar na escola cristã, mas também com meu pai e minha mãe dentro de casa, vivendo essa vida por princípios. E, então, são coisas que fazem parte mesmo, hoje, da minha vida em tudo o que eu vou fazer, né? Então, são essas 2 marcas, o amor pela educação e esses princípios, dentre outros, mas esses que marcam o meu dia a dia, né, atuando na formação de educadores. Obrigada. Bom, eu vim até de verde para representar a minha escola, sou do Centro Renovo de Educação. Tem CRE aí? E eu não tive a chance de estudar tantos anos no CRE, mas estive lá da 6ª até a 8ª série e já deu certo, tá, Ana? Você estava falando do resultado, até porque, como a Dani estava falando, na verdade, a escola, por princípios bíblicos, ela impactou a minha vida não só como aluna, felizmente, mas antes disso, antes de eu começar a estudar no CRE, a minha mãe começou a trabalhar lá. A minha mãe está ali, é a minha versão loira, tá? Só para vocês identificarem. É a Bianca Parisi, que hoje trabalha com a ESEP. E desde o momento em que minha mãe começou a trabalhar, que foi um milagre muito lindo, encorajo vocês, até que fazem parte da rede da ESEP, a conhecer mais a história dela também, porque eu acho que pode inspirar de vocês, mas no momento em que a minha mãe começou a trabalhar no CRE, a nossa vida como família começou a mudar. Junto com ela foi o meu irmão para estudar na escola. Eu tive que esperar alguns anos abrir a faixa do ensino fundamental 2 e fui super privilegiada porque você espera que geralmente vai abrir a 5ª série, né? Mas abriu a 5ª e a 6ª série, então eu tive a oportunidade de ser uma aluna de escola cristã e eu falava muito para ela que eu já era fã de acampamento, né? Aquela coisa bem comum da nossa vida como igreja. E para mim era como se eu estivesse no acampamento todo dia. E quando você está começando a caminhar na sua fé cristã, você está ali no acampamento, é uma imersão de ler a Bíblia, fazer devocional e se aproximar no relacionamento com Deus. E quando você pode viver isso na sua escola, a extensão do acampamento, aquilo cria raízes que realmente não sai mais da sua vida, de fato. E é legal até responder a sua pergunta, falando que não impacta só a nossa vida profissional, mas a nossa vida como ser humano, porque a gente vê por aí, posso falar pelos amigos e pessoas ao meu redor, que muitas vezes, fora da experiência cristã, a gente vê a nossa vida quebrada mesmo, em pedacinhos. A nossa vida profissional, que a gente dá duro, que tem determinada ética, a vida em casa, que é um pouco diferente, são outros valores, mas como cristão, e como cristão que vive aquilo no dia a dia, pela oportunidade de estar dentro da escola, a gente passa a ser mais inteiro, que é a mensagem do Evangelho, que a gente pode viver através da escola.
E se não bastasse eu ter essa história minha história tão impactada pela escola cristã, eu ainda tive um bônus que foi de poder trabalhar. Meu primeiro emprego foi também no CRE, uma coisa assim que eu jamais vou esquecer, também um privilégio muito grande. Quando eu saí do ensino médio, estava tentando... Primeiro emprego é sempre difícil, né? Então, fui lá trabalhar com a secretaria, tentar dar uns pitacos no marketing, e era muito legal ver essa outra perspectiva, fechar o ciclo e perceber que a escola ela é realmente uma comunidade escolar, que tem os alunos, os pais, os mestres, e toda essa comunidade ela é impactada pelo Evangelho que é vivido ali de forma tão especial. Que lindo, gente. Obrigada, muito lindo. Eu não posso deixar de falar. Já pensou o coração da Elvia e da Bianca, como é que está agora, gente? Que emoção, né? Desculpa. Boa tarde, meu nome é Lívia. Eu estudei no Colégio Cristão 5 anos e eu tenho vários impactos ainda, né, presentes na minha vida a partir dessa experiência, mas 2 principais foram... eu sou filha de missionários e eu mudei de escola 9 vezes. Então, eu vivenciei vários tipos de escola e eu lembro que o grande diferencial era o ambiente. Eu também era bem tímida e eu desabrochei no colégio cristão, porque foi ali que eu realmente podia experienciar a fé, e tinham os cultos, e era tudo muito envolvido, e os professores fazendo devocional. E eu lembro que era muito legal viver essa escola diferente, e o que me impactava é que o professor cristão, verdadeiramente cristão, ele é um professor totalmente diferente. Então, eu tinha um bloqueio extremo com matemática, e quando eu mudei para o colégio cristão, eu deslanchei. Então, muito pelo professor. E isso é um impacto hoje, porque eu sou professora também, e eu tenho que ser diferente, o cristão tem que ser diferente, a gente é sal. E eu estudei no Colégio Cristão e a minha irmã estudou no Colégio Batista Getsemane, que é onde eu estou trabalhando hoje. E ela também acabou mudando muito de escola por essa vida diferente dos meus pais. E eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, ela estava estudando em outra escola e ela era doida para voltar para o Colégio Getsemane. E eu não entendia por quê. Até que eu comecei a trabalhar lá e eu vi que é um diferencial, é um ambiente diferente. Eu tive a oportunidade de fazer meu estágio lá e depois, quando eu me formei, eu fui chamada para trabalhar lá, porque é um investimento que é feito nos alunos, nos estagiários, nos professores. Realmente, o ambiente cristão ele tem que ser diferenciado e tem que produzir pessoas diferenciadas, tanto alunos quanto professores, quanto todo mundo que é envolvido numa escola. E o segundo impacto são as verdadeiras amizades. Eu tenho um grupo de amigas que a gente estudou desde os 12 anos juntos e a gente se reúne até hoje. Uma delas é a irmã do Carlos e a gente é como irmãs mesmo, porque os relacionamentos são verdadeiros. A gente está ali para realmente abrir o nosso coração como aluno, como professor, para viver uma vida diferente, né? Não é só acadêmico, não, é tudo. Então, são 2 grandes impactos, os professores, que são um exemplo para mim hoje, e as amizades que a gente cria num ambiente de verdade mesmo. Muito obrigada. Tenho certeza que os professores estão radiantes em ouvir isso, vindo de vocês. Então, professores, exigência com os alunos, colocar os alunos para frente, para produzir, né? E os trabalhos, os famosos trabalhos... podem ser inspiradores, o seu amor com a profissão pode inspirar, e as amizades verdadeiras que são cultivadas, tudo que vocês falaram aqui. Saibam que no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão, estão aqui os frutos, né? Eu gostaria de fazer algumas perguntas mais específicas, de acordo com o perfil de cada um. Vou começar com o Carlos, que eu sei que o Carlos é envolvido com esportes também, tem um projeto. E eu queria saber, Carlos, como o esporte pode contribuir para o engajamento dos alunos e ex-alunos das escolas de AEP. É interessante falar de esporte, né, quando a gente fala de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, como que se integra, né, como que tem... É bonito de se ver isso, né, tantos países reunidos, igual a gente viu recentemente agora na Rússia, em 2014, no Brasil.
E por que não, né, com essa riqueza, né, de escolas, de regiões no Brasil inteiro, por que não congregar os nossos alunos através do esporte? E a gente vem conversando, até do aeroporto para cá, eu conversei com o professor Ednilson, lá do CRE, muito gente boa, e a gente estava conversando muito sobre essa questão, né, de integrar as escolas da ESEP, as regionais, através do esporte. Começar a desenvolver torneios regionais. E nesses torneios nós podemos, né, fazer toda uma programação, chamar os ex-alunos para participarem, colocar algum tema da atualidade para discutir, fazer toda uma programação e trilhar, né, depois desses jogos regionais, um evento nacional. Então, imagina a gente, né, num workshop como esse, tendo a oportunidade também de ter alguns jogos das equipes que venceram nas regionais. Isso traria uma integração muito grande, uma conexão entre os alunos e entre os ex-alunos também para trocar experiências, né? Nesses espaços que a gente pudesse encontrar, que a gente pudesse discutir, rede de profissionais, né, experiências que a gente pode compartilhar, isso seria muito rico. Então, a gente está conversando, né, começou a conversar com a ESEP sobre esse projeto, sobre essa ideia, e eu quero encorajar você, a sua escola, a participar, né, dessa integração. Muitas vezes, falar com um aluno, né, para participar de uma série de palestras, pode ser um pouco mais difícil, né, dele vir participar, né, querer estar engajado, mas quando você fala com ele de esporte, gente, eu falo por mim mesmo, falava assim, você vai jogar bola num bairro diferente, eu já ficava todo animado. Agora falar que eu vou viajar para jogar bola, oh, meu Deus do céu, não tem jeito. Então isso integra mesmo, traz essa integração com as escolas e faz com que a gente possa criar esse ambiente também entre alunos e ex-alunos das escolas associadas. Ótimo projeto. Alcione, você pergunta para a doutora Daniela. Uma próxima pergunta para todos vocês também. Considerando o contexto atual que o Brasil vive, o Rinaldi falou bastante para a gente, uma palestra excelente, né? Traçando bem os pontos que nós precisamos corrigir. E no pensamento de vocês, que têm uma cosmovisão cristã na vida do nosso país, o que vocês poderiam sugerir? Que medidas poderiam ser traçadas para o nosso país, principalmente considerando o aspecto educacional? Eu vou falar um pouco do que eu tenho estudado, né, e o que eu tenho pesquisado. Como eu disse, eu trabalho na área de alfabetização, né? E eu tenho me preocupado muito com questões que envolvem leitura e produção de textos. Isso em qualquer âmbito educacional. A gente vê nos dados, né, nos índices, nas avaliações, como o nosso país não é bom em relação a esses índices de leitura e produção de texto. Isso de uma forma secular, vamos falar primeiramente, né? Mas eu penso o papel das escolas cristãs e a importância nesse sentido, né? Nós temos o nosso manual, né, é a Bíblia, né? O nosso manual de vida é um livro, né, que foi deixado escrito, né? Então a gente precisa pensar nesse contexto, né, educacional, em que a gente tem esses índices e precisamos formar bons leitores, bons produtores de texto. Como que a gente tem feito isso nas nossas escolas cristãs, né? Como que é o espaço da biblioteca, né? Como que a gente tem incentivado os nossos alunos a ler que tipos de livros, né? A escrever que tipos de textos, né? Porque a gente precisa também, nesse mundo, né, onde a leitura e escrita também é tão fácil agora por meio das redes sociais, a gente precisa de crianças, jovens, adolescentes que saibam se posicionar, que saibam escrever bem, que saibam colocar os argumentos daquilo que eles acreditam em todas as esferas, né? Então, eu desafio, como o Carlos desafiou vocês para o esporte, né, vocês refletirem nesses dias. Eu vi, tem vários workshops, né, relacionados à leitura, literatura, alfabetização, como que tem sido trabalhado isso na escola e como que isso pode ser uma ferramenta, né, a favor de uma mudança no nosso país, que os nossos alunos das escolas cristãs sejam, né, bons leitores,
leitores que saibam discernir e bons escritores, né, que possam povoar aí nosso país com publicações, com estudos, com pesquisas, né, relacionadas a diferentes áreas, que se eu formo um bom leitor, um bom escritor, isso ele pode ser utilizado em várias esferas da sociedade, né, ele vai poder usar isso e manifestar esse conhecimento em várias esferas com qualidade, né, que nós tenhamos aí nós vimos vários livros aqui da ESEP, né, que tenhamos depois publicações aqui de ex-alunos, né, em várias áreas. E talvez assim a gente consiga encurtar aquele prazo que o Rinaldi apresentou aqui, uma pesquisa do PISA, parece que nós levaríamos 260 anos para atingir o nível de leitura dos países mais bem desenvolvidos nessa área, né, os países ricos. E realmente é uma área muito importante, a da leitura e da escrita, né? De fato, é uma pergunta bastante desafiadora, porque não precisa de bola de cristal para saber que não vai ser confortável. O que nos espera em termos políticos, econômicos, não é um cenário confortável. Qualquer lado que a gente olha, a gente sabe que vai ser difícil. Mas tinham duas palavrinhas que se repetiam muito na minha experiência no Centro Renovo de Educação, que era liderança e excelência. O tempo inteiro estava se falando disso. E é muito legal até conhecer outros alunos de escolas cristãs em outras partes do Brasil para ver que isso realmente se aplica, né? Eu vejo aqui pessoas que são líderes e que buscaram excelência nas suas áreas, e eu acho que essa receita, ela se vale para qualquer cenário político, independente daquilo que vai se configurar no macro do Brasil. E é muito legal também destacar oportunidades como essa mesmo do workshop, de estar junto como comunidade, de diferentes partes do Brasil, poderem trocar experiências, vivências e isso se fortalecer. Porque quando a gente não tem o fellowship, a comunhão, realmente é difícil seguir na fé cristã, porque ela exige muito de nós. E essas oportunidades são raras, né? Uma vez por ano que a gente consegue estar aqui junto. Mas com a internet, com a ESEP mesmo, enfim, oferecendo essa rede, é muito legal poder se conectar e se fortalecer como cristãos nesse momento desafiador. Até porque vai exigir de nós inovação, né? Eu estou falando aqui da minha experiência, mas estava pensando antes de vir para cá que já faz 15 anos que eu entrei numa escola cristã. Então, o Brasil mudou nesse meio tempo, mas eu fiquei super animada, um pouquinho antes aqui dessa mesa, de caminhar ali nos stands e ver que também caminhou a inovação dentro da oferta de serviços educacionais e recursos para apoiar o trabalho dos professores e das escolas, e vai ser necessário criatividade para conseguir realmente dialogar com essa nova geração, com essa nova configuração de país que a gente tem à frente. Dentro da minha atuação profissional, eu trabalho com advocacy, né? Então a gente fala muito de exercer pressão nas políticas públicas, e a gente teve aí um ano de 2017 em que a gente lidou bastante com a Base Nacional Comum Curricular, que ela traz temas polêmicos, tenho certeza, mas também conquistas, se a gente olha para a educação em alguns pontos. E um deles que eu acho que é super legal a gente olhar é, por exemplo, a educação financeira. A gente tem agora essa obrigatoriedade de educação financeira para as nossas crianças, e isso é super bacana e alinhado, eu vejo até com a questão do ensino por princípios bíblicos, porque a gente aprendeu na escola coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida prática. Mas eu vejo muitos dos meus colegas que estudaram em outras escolas que falam assim, eu não sei o que eu faço com aquela matemática, com aquela história que eu estudei de forma isolada. Mas dentro do ensino por princípios bíblicos, a gente estava vendo como um todo. A gente tinha pesquisa, a gente se envolvia com o conteúdo de uma outra forma. Então, essa educação que te capacita para a vida prática, ela já está no DNA da educação por princípios bíblicos. Por isso que quando você olha, educação financeira, a gente consegue abraçar. Eu vi até o stand ali, uma das coisas mais incríveis que eu vi ultimamente, a turma da Queca, que ela consegue agregar a educação financeira, empreendedorismo e os valores cristãos, que está ali também como um stand, vale a pena vocês conhecerem. Eu acho que traduz muito isso desse momento de como a gente pode se preparar
para, sejam quais forem os desafios, oferecer excelência e liderança com aquilo que a gente tem à frente. Em uma área problemática no nosso país, que é a área financeira. Muito obrigada. Você quer falar, Lívia? A contribuição, né, como a Daniela e a Manuela falaram, assim, falar da contribuição da escola cristã para o Brasil, né, é uma pergunta muito desafiadora, realmente. Mas eu vejo que, né, nossa geração, nosso país, ele carece de referenciais, né? Hoje a gente vê, por exemplo, nesse cenário político que a gente tem vivido, essa carência, né? As pessoas querem referenciais para seguir. E a escola cristã, né, ela produz exatamente esses líderes. A escola cristã é a resposta de Deus para o nosso país. E eu vejo que é muito importante a gente despertar, falando um pouquinho da minha área também, mas despertar a participação política, uma consciência política nos estudantes desde cedo. Então, por que não a escola começar, por exemplo, a se envolver com aquela comunidade? Por exemplo, tentando melhorar um serviço público para aquela comunidade. Vamos supor que, dependendo ali dos ônibus, né, que passam ali, a demanda de ônibus está muito baixa para as pessoas que moram naquela região. Existem, né, meios, né, ferramentas que nós, como cidadãos e como organização, né, como escola, nós podemos acionar e servir aquela comunidade. E se uma escola, né, consegue trabalhar com os alunos, uma coisa tão simples assim para servir a comunidade, o efeito disso para aqueles alunos vai ser um efeito tão grande que eles já vão começar a entender a relação deles e como que eles podem servir aquelas pessoas que estão ali, e as pessoas vão começar a enxergar naqueles alunos, desde cedo, referenciais. E isso, se nós começarmos no Brasil, começar a fortalecer essa relação da escola com a comunidade, né, tantas coisas que a gente poderia falar aqui, eu acho que seria uma boa contribuição, dentre muitas, né, que a gente pode falar. Muito. E quebraria também esse pensamento totalmente socialista, que está infiltrado na mente do brasileiro, que é esperar que o governo faça tudo por nós. Muito bom. O que a gente pensa lá na escola, lá no Getsemane, é aquilo que o Tiago fala: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes. Então, quando o cristão lê a Bíblia, ele tem que procurar praticar aquilo que ele está lendo. Se ele tem o acesso à palavra, se ele está tendo conhecimento, aquilo não pode ser só conhecimento, tem que ser prática, né? É o que todo mundo falou. E eu estava uma vez, e eu vejo que isso se volta para todas as áreas do conhecimento. A gente tenta trazer para os alunos tudo o que a gente está aprendendo, a gente tem que reverter em atos de serviço, né? Para a sociedade. E aí eu estava fazendo um seminário com o terceiro ano, com a terceira série do médio, e eu dividi em vários temas que poderiam cair lá no Enem, e um deles foi a questão do idoso no Brasil hoje. E aí no final do seminário, as meninas trouxeram todas as questões da dificuldade, de como idosos em asilos são solitários e tal. Aí uma aluna falou: ixi, agora a gente vai ter que ir num asilo, né? Eu falei: isso mesmo. O conhecimento não pode ser só conhecimento, tem que gerar a prática, né? E como, igual a Bíblia, se a gente lê, a gente tem que praticar. E se a gente aprende, a gente tem que fazer a diferença e praticar. E eu achei muito legal que veio do aluno, eu não precisei falar, né? Então, eles estão conseguindo ver que aquilo que eles estão aprendendo, eles têm que ser agentes e trabalhar pela sociedade. Então, quando eu vi ela tendo esse raciocínio, eu falei: aí a gente está caminhando certo. Pessoal, vocês estão percebendo quanta riqueza está nessa conversa aqui? Vocês estão gostando? Amém? O que vocês acharam do projeto que o Carlos apresentou aqui de esportes? Gostaram? Já pensou se a gente, como adulto, tivesse um para nós também? Pelo menos uma ginástica aqui em cima, nos intervalos? Não ia ser legal? Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Daniela, porque eu sei que você tem 2 filhinhos. Eu acompanho o Face da Elvia, que está toda hora falando dos netinhos dela. E alguma coisa que eu gostaria muito de saber, como foi esse processo, quando chegou a sua vez de escolher uma escola para os seus filhos, que você compartilhasse um pouco para a gente, como mãe agora,
Como foi esse processo da escolha e do fato de você realmente se preocupar que a escola fosse cristã? Eu tenho a Alice, que vai fazer 10 anos, e o Arthur, de 4, né? Aqui estão a coordenadora, a diretora e a vice-diretora deles. Eles estão no Colégio Batista Getsemane. E, na verdade, eu não via muita outra opção, não. Eu sempre achei que essa era, e continuo acreditando que é a melhor opção, né? Claro que a gente pensa e a gente começa a ver tanta oferta, né, de escolas que a gente olha com um espaço físico maravilhoso, escolas bilíngues, escolas, enfim, inúmeras oportunidades que a gente tem, e estando na área de educação a gente vai conhecendo, né, outras oportunidades. Mas eu creio, né, e tem sido bênção na vida da Alice e do Arthur, e eles estão lá a Alice desde 1 ano e 7 meses, o Arthur desde os 2 aninhos, e é uma extensão do que é a minha casa, né? E eu acho que nesse mundo que a gente tem vivido, cada vez mais você ter seus filhos num ambiente onde o que você fala ali repercute, né, na escola, nas 4h30 que eles ficam ali, ou mais, né, porque tem escola de esportes, lá na Getsemane também eles participam. Isso faz toda a diferença, né? Eu vejo assim, eles amam a escola, eu amo a escola também, né? Amo vocês que estão aí no trabalho, né? E é isso, né? É essa conversa que a gente começa em casa, graças a Deus, eu e meu esposo também, né? Nessa mesma linha de pensamento cristão, e isso repercute no dia a dia, né? Então, eu não consigo imaginar a Alice e Arthur em outro colégio, né? Onde a gente fala a mesma linguagem, que eu preciso da escola, eu consigo conversar e a gente dialoga no mesmo pensamento, né? E tem uma abertura muito grande do colégio também com as questões que a gente coloca, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? São muitas horas que as crianças passam ali, né? São muitas horas. E a Alice e o Arthur trazem inúmeras, eu sou ruim de memória, mas a vovó anota todas, né? É a vovó que tem o Facebook, né? Eu não tenho tantas redes, mas assim, são inúmeras que eu não vou contar agora, contribuições e repercussões que isso tem na minha casa, na área de matemática, história, geografia, português, né? Então é essa cosmovisão mesmo, e eu acho que isso é fundamental para os meus filhos, né? Eu vejo que cada vez mais é fundamental que a escola esteja aliançada com o que a gente pensa dentro de casa, né? E vejo em outras crianças que não têm dentro de casa também uma repercussão muito grande, né? Que às vezes muda uma família inteira. Eu conheço pessoas que colocam porque é perto de casa, né? Porque tiveram alguma referência, e muitas vezes essas crianças que estão nessa escola mudam uma concepção de uma família, né? Não são poucas histórias também né, o que a escola faz dentro de uma família, né? As festas que a escola promove, as reuniões que a escola promove. Então, eu acho que é um impacto muito grande, né? Então, se vocês ainda não têm seus filhos aqui, imagino que tenham, né? Mas é muito bom, né? E é muito gratificante poder colocar meus filhos num colégio cristão. Coisa linda, quer dizer que é uma educação que deu certo mesmo, né? Já outra geração buscando uma escola cristã. Ana, isso me faz lembrar de um texto maravilhoso que o Paul Gelli escreveu falando sobre a tríplice aliança: a família, a escola, a igreja. Então, isso realmente traz resultados, faz diferença, né? Bom, uma pergunta para Manuela. Manuela, nós como escolas, que também são empresas, precisamos divulgar o nosso serviço. É importante que as pessoas saibam o que a gente faz, o que nós oferecemos. Que sugestões você daria para um marketing diferenciado na escola cristã, visto que a maioria das escolas seculares propagam que o sucesso é ser aprovado, né, é alcançar somente o sucesso profissional, a colocação no mercado de trabalho, mas nós, como escolas cristãs, buscamos um alvo ainda maior, não somente este. Então, nós gostaríamos de te ouvir algumas sugestões para um diferencial no marketing da escola cristã.
Muito legal a sua pergunta, porque eu vou responder a primeira parte dela com um conhecimento que não veio nem da faculdade de administração, de marketing, de comunicação, mas veio justamente de observar a minha mãe, porque tudo o que ela faz, independente de qual seja o trabalho, começa com o joelho no chão. E em relação à escola, o marketing, né, e tudo que ela fez na atuação dela, que era como coordenadora também do Centro Renovo de Educação nos últimos anos, era baseado em oração e intercessão muito forte. Então, o começo da divulgação de uma escola e da prospecção de novos alunos, de novas famílias, começa na oração. E a oração sistêmica, que não é apenas da direção, dos donos da escola, não só dos professores, todo mundo. Inclusive, se puder envolver os alunos, os pais que já fazem parte da escola, é uma escola que ora inclusive por isso, sabendo que novos alunos não é só o negócio que de fato está alimentando e sustentando, dando sustentabilidade para o negócio, mas também porque está cumprindo o propósito ministerial da escola, que é levar a mensagem não só do Evangelho, mas de uma vida completa, né, que isso é tão bacana da escola cristã, levar ela adiante. Então, eu acho que a primeira parte e a mais importante da minha sugestão, eu aprendi com a minha mãe, mas eu posso falar também que da minha experiência com marketing, comunicação, é muito bacana a gente trabalhar com storytelling, com a contação de história e nela muita honestidade. Então, uma tendência, eu acabei de voltar, realmente no mês passado eu estava na Universidade de Columbia, em Nova York, fazendo um curso de storytelling estratégico. Então, como você conta histórias para justamente impulsionar o seu negócio. E você vê, se você começar a reparar nas grandes marcas e nos grandes negócios desse momento, eles te contam uma história de como ele é importante para a sua vida, é o porquê ele é importante para a sua vida. E toda escola cristã tem histórias, a gente chama às vezes elas de testemunho, mas é legal se empoderar desses testemunhos e espalhar ele por aí. Às vezes é uma coisa tão simples e ordinária quanto o boca a boca, mas isso é uma ferramenta de marketing muito valiosa. Né? Aqui vocês vão poder fazer muito boca a boca e, como diz aí no mundo corporativo, networking. Então, aproveitem bastante isso, mas contar essas histórias, inclusive nas páginas das redes sociais, também entre os pais, porque nada melhor para conhecer outros pais do que um pai, né? E todas as crianças com quem o seu filho interage. Então, essas histórias que podem ser contadas de uma escola, elas são uma excelente ferramenta de marketing. E eu poderia falar um pouquinho de branding, né, que é como você fortalece a marca, mas eu acho que no nosso caso, como escolas cristãs, a gente tem, né, vou tomar aqui a liberdade, não quero ofender ninguém teologicamente, mas a gente tem a marca mais forte de todas, que é a de Jesus, do nome de Jesus, que abre portas onde a gente nem espera. Então, realmente saber que mais importante do que levantar de repente a bandeirinha da sua escola, uma ou outra, quando você fala do nome de Jesus, isso cria uma abertura em muitos lugares que é muito interessante. A gente sabe que existe a perseguição e a oposição também, mas é muito legal ver como esse nome tem um branding infinito que atravessa os séculos e que com certeza pode abençoar o marketing, inclusive, das escolas. Excelente. Gente, arrasou, Anu. Arrasou. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Lívia. A Lívia é uma educadora que está dando continuidade à formação dela, está tendo a oportunidade de trabalhar agora numa escola. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que você vê o uso dos seus dons, dos seus talentos, em relação a essa profissão que você está exercendo agora, que você falasse um pouco, né, dessa oportunidade que você tem tido de trabalhar, em que área na escola, que você contasse um pouco para o pessoal que área que você está atuando. Então, eu sou filha de professores e eu não fugi muito do caminho dos meus pais. E eu fiz o seminário, antes de fazer uma faculdade secular, aí, vamos dizer, eu fiz o seminário bíblico. E foi muito bom para mim, para eu levantar questões pessoais e me descobrir melhor. Então, quando eu saí da escola, eu
fiz os vestibulares cortando. Eu não quero esse, não quero esse curso, vou tentar aquele. E aí, o tempo que eu tive lá no seminário, Palavra da Vida, foi muito bom para mim, para eu me entender. E aí veio o amor pela leitura bíblica, pela língua portuguesa, e fui para letras. E eu acho que essa minha caminhada, até chegar, né, a fazer a faculdade de letras, depois desenvolver o mestrado, me ajuda a passar para os meus alunos que antes de tudo a gente tem que procurar a vontade de Deus. Então, eu era muito CDF, assim, muito nerd, e eu tinha que passar numa federal, e eu estudava, e eu passava mal, e minha mãe ficava preocupada, falava, Lívia, mas calma, não é bem assim. E eu queria, mas eu nem sabia que curso que eu queria, eu só queria passar numa federal. E graças a Deus eu fui para o seminário primeiro, e depois de 3 anos eu consegui passar na federal mesmo assim, porque todo o conhecimento bíblico não é em vão, pelo contrário, me ajudou a crescer em produção de texto, em leitura interpretativa certa, né, correta, e isso, graças a Deus, me ajudou. E eu falo com os meus alunos, eu falo, gente, vocês estão no meio cristão, o cristão, ele lê desde pequeno, né? Os pais cristãos sérios buscam a leitura, compram a Bíblia da criança, vão lendo a Bíblia dos adultos também com eles, e vai trabalhando isso, e isso não pode ser em vão. Então, eu uso tudo que eu vivi com os meus alunos. Como eu fui uma aluna de colégio cristão, né, eu falo para eles, olha, eu estive aí onde vocês estão, e calma, não vai na pressão do mundo de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e depois a pós, e depois o mestrado, depois o doutorado. Veja o que Deus quer e veja como isso vai te permitir ser impactante mesmo. E eu tento falar que eu vivi, eu estava um dia na pele deles, e eu tento mostrar que Deus, Ele tem os caminhos dele, é muito melhor a gente ir na direção dele do que ficar sofrendo, tentando seguir o padrão do mundo. E eu tinha uma aluna no passado que ficava, mas eu não sei o que eu quero fazer, e eu tenho que passar ano que vem. Eu falei, será que você tem que passar já no Enem? Será que Deus não quer trabalhar alguma coisa em você? Será que Ele não quer, às vezes, fazer um seminário? Tem alguns alunos que você já percebe que são mais chamados para isso mesmo. Então, até eu parar no mestrado e não ir direto para o doutorado, eu falo isso para os meus alunos, eu falo, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente estuda, tem que ter uma prática, a gente tem que pôr em prática. Então, não adianta você ir emendando um curso no outro se você não está vivendo aquilo que você está aprendendo, se você não está usando aquilo para a glorificação de Deus também. Então, eu falo muito para eles, aproveitem que vocês estão numa escola que valoriza o estudo bíblico. Você, como cristão na sua igreja, você tem que ser um diferencial, porque você sabe ler a Bíblia, né? Eu falo de Paulo, que elogiou os bereanos, porque eles escutavam Paulo, que era Paulo, e iam lá conferir se estava tudo certo que ele estava falando. Eu falo para eles, aproveitem, sabe? Não vão nessa do mundo de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Corram para Deus e vejam o que Ele quer, porque às vezes Ele pode querer transformar toda a sua vida. E se eu tivesse ido na do mundo, eu ia estar lá fazendo engenharia química, sem saber porquê, e quando Deus tinha outra história para mim, que era eu estar de novo vivendo com os alunos o que eu vivi alguns anos antes, né? Então, eu acredito que toda essa caminhada que eu tive não foi em vão. Hoje, para eu estar com os meus alunos e falar, gente, eu vivi o que vocês viveram. Então, calma. Com Deus as coisas são mais claras, são menos apreensivas e a gente é mais pleno na nossa vida, em qualquer etapa que a gente estiver vivendo. Lívia, mas você acha que o fato de você ter estado no lugar deles há poucos anos atrás acabou criando uma conexão entre você e os alunos especial pelo fato de você poder entender bem qual é a realidade deles, os conflitos, o que passa pela cabeça deles, os temores? Você acha que de alguma forma você não estava tantos anos atrás no lugar deles, isso criou uma conexão especial com eles, como professor e aluno? Tem isso também. Ano passado eu estava trabalhando com a 3ª série e eu brincava com eles, gente, há 10 anos atrás eu estava exatamente onde vocês estão e eu estava vivendo tudo isso que vocês estão vivendo. E eu tinha uma aluna que ela estava assim, passando mal, tendo que tomar ansiolítico. Eu falava, olha, antes do Enem, meu pai sentou comigo um dia antes e leu a palavra, falou assim, que
agora fugiu totalmente, mas é em Filipenses, que fala para a gente confiar nele, que ele traz a paz que excede a qualquer entendimento. E eu falei, eu não precisei tomar remédio, eu dei conta porque eu confiei em Deus. E é claro que está tudo mais vivo ainda na minha memória, porque não tem tanto tempo, e isso traz sim a abertura. Eles me procuram, eles querem saber, eles falam, mas o que você fazia nessas situações? Então é bom sim a gente compartilhar. Realmente eles são mais abertos, né? Quando eles veem que eu não estava tanto tempo lá não tem tanto tempo que eu estava na escola. E com certeza, e é muito bom porque a gente tem esses momentos, né, na escola cristã, tem a devocional. Então, eu sempre falo para eles, gente, o que eu estou fazendo de devocional, antes de ser para qualquer pessoa, é para mim. Então, mostrar que o professor ele é um ser humano, que viveu igual eles estão vivendo essas fases, traz para eles um pouco mais de noção de que a vida não é esse monstro, a universidade não é esse monstro, né? A gente tem que viver guiado pelo Senhor e buscando a vontade dele. Então, com certeza, eles se sentem mais abertos para falar certas coisas comigo, e eu aproveito, né? Tem que aproveitar a oportunidade para tentar influenciá-los mesmo. Muito legal. Com certeza, eu imaginei que isso é muito forte, essa relação professor e aluno, já que você está entendendo, faz pouco tempo que você viveu tudo isso, né? Bom, Daniela, você tem atuado diretamente na universidade e algo que tem nos alarmado bastante é a questão do curso de pedagogia. Os nossos professores têm sido formados com uma séria doutrinação socialista, né, com esse viés marxista, freiriano, e recebido tantas coisas ruins e pouca formação específica para o ensino propriamente dito, para a realidade que eles vão enfrentar dentro das escolas, né? Então, nós gostaríamos de ouvir um pouquinho de você como um profissional que se formou dentro de uma escola cristã, que tem uma cosmovisão cristã da vida, da educação, pode fazer diferença na universidade, especificamente nesse curso. Essa é a pergunta mais difícil, que não estava no script, né? E realmente tem 2 anos, né, que eu estou como concursada, mas eu me formei na UFMG e fiz o mestrado e doutorado lá. Mas parece que quando eu me formei, eu estudava, ia para a escola cristã, eu acho que eu estava em outro foco. E hoje, estando lá dentro como profissional, isso é muito forte, né? Eu estou num setor que é um setor de alfabetização, né, um setor de alfabetização e letramento. A gente divide lá um departamento, que é o departamento de métodos e técnicas de ensino. E, então, diretamente, eu não lido com essas discussões diretamente, né, com essas discussões ideológicas que são realmente muito pregadas lá. Então, esse é o meu maior desafio, me posicionar lá frente a essas discussões, mas que não são do meu setor. Acho que Deus teve misericórdia da minha. Mas eu sei que coisas ainda eu vou ter que enfrentar, né, nesse tempo. Mas essa questão da formação de professores é algo que me inquieta muito, né? E às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui, né? Converso muito com a minha mãe, porque eu formei, fiz magistério, saí do colégio cristão para fazer o magistério, porque o colégio cristão não abriu o magistério, né? Então, no 2º ano, eu fui para um colégio secular, chorava igual menino de maternal, porque eu estudei desde os 6 anos na escola cristã, fui, né, com 14 anos, 15, 16 anos, então parecia que eu estava indo para outro mundo mesmo. Mas enfrentei isso e fui para uma universidade federal com todas essas questões, né? E então eu achava que realmente a minha trajetória ia ser na escola cristã, né? Trabalhei 6 anos no colégio cristão e Deus me levou para esse caminho. E eu me perguntei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E uma das questões que Deus tem colocado no meu coração é essa questão da formação de professores que a gente precisa resgatar, né? Esse ensino realmente específico de metodologias, de como eu ensino, de matérias. As pessoas têm saído de todas as escolas, falam, não, a gente recebe professor que parece que não sabe dar aula,
né? Ou alunos que falam, nossa, eu não aprendi isso na faculdade. Então, são muitas escolas queixando disso, que não se ensina como dar aula na faculdade, né? E na área de alfabetização também. Então, eu tenho me preocupado com isso, eu tenho tido oportunidades de montar, isso a gente tem uma flexibilidade em universidades públicas, né? Então, eu crio disciplinas. Então, eu criei uma disciplina que chama Laboratório de Alfabetização e Letramento, que é uma disciplina que eu vou lá, assisto às aulas dos alunos, e vou nas escolas, e assisto, e monto material com eles. Então, isso é uma oportunidade, e o Senhor vai me confortando, fala, olha, eu estou te chamando para isso, precisa disso, né? E quantos alunos cristãos nós temos no curso de pedagogia, né? Então, assim, eu vou selecionar aluno para ser bolsista? Quando eu venho, é uma aluna cristã que venho. Na hora eu não tenho esse critério, né? Mas quando eu era cristã. Uma outra aluna minha bolsista, uma aluna que era desviada e é a minha bolsista agora de monitoria. E aí agora me chamaram para ser professora homenageada. E é um grupo de alunos cristãos que me chamaram para ser professora homenageada. Então, é uma referência, né? Então, eu falo, Deus, tem misericórdia na humildade, né? Que o Senhor sabe que eu não tenho nenhuma pretensão, né, assim, de nada, mas eu vejo o Senhor trilhando esses caminhos na área de formação e como que eu posso criar coisas que possam contribuir para a formação, né? Então, quando me chamam para vir aqui na ESEP, aí me dá uma alegria muito grande. Então, posso contribuir com as escolas cristãs também, compartilhando o conhecimento que eu tenho lá na universidade. Quando eu fui na Getsemane, me falar uma palestra, quando eu fui na creche Oasis. Então, é uma forma de trabalhar com essa área de formação de professores que nós temos visto que é uma área carente mesmo, né? Os cursos precisam ser reorganizados, uma reforma curricular nos cursos de pedagogia para realmente ensinar os professores, né, o que eles precisam fazer em termos de conhecimentos específicos das áreas, né? Das áreas específicas. Então, esse é um grande desafio. Né? Então, Obrigada, Daniela. Por causa do nosso tempo, está muito gostoso, não está, gente? Fala a verdade. Eu acho que eu ficaria aqui bastante tempo fazendo muitas outras perguntas, que eu tenho muitas curiosidades, muita coisa. Mas, para respeitar o nosso tempo, eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para esse público maravilhoso aqui de professores cansados de viajar muitas vezes, mas estão aqui ouvindo, desejosos de saber um pouco mais. Cada um pudesse deixar um recado rapidinho, começando aqui pelo Carlos, para o nosso grupo. Eu quero agradecer, né, vocês por investirem em nós, né, e dedicarem o tempo, investirem a vida de vocês para investir em pessoas, né. O fruto do trabalho de vocês, talvez você nem vai ter compreensão e dimensão de onde ele pode chegar, mas é aquilo que vai transformar o nosso país. Nosso país, a transformação, ela vem por gerações, ela não vai ser uma pessoa que vai se levantar e vai ser o transformador do país, mas vai ser uma geração com uma cosmovisão diferente que vai transformar o nosso país. E eu quero deixar, né, uma mensagem de precisamos resistir a essa onda relativista do politicamente correto que tem invadido nossas escolas. Nossas ações estão sendo descredenciadas porque nós partimos de um pressuposto de fé, como se aqueles que trabalham também a partir de um pressuposto secular, isso também não fosse fé. Por que a gente é descredenciado e eles não? Pelo simples fato de nós sermos chamados de cristãos, né, de seguidores de Cristo, né, filhos de Deus, estão descredenciando, isso está entrando dentro das escolas, e aquilo que a palavra de Deus preserva, aquilo que a palavra de Deus já estabeleceu como fundamento, nós não podemos abrir mão, de forma alguma. Nós precisamos de resistir, ensinar os nossos alunos a se relacionarem também, a ocuparem espaços, né? A Bíblia fala que a luz, ela não pode ser colocada debaixo da cama, nem debaixo do armário, nem debaixo da vasilha, ela precisa ser posicionada para que ela ilumine, né, e dê visão para outras pessoas também. Nós somos luz desse mundo. E Deus nos chama para, né, que você, quando você está ministrando sua aula, você não, talvez tenha noção, mas quantos professores influenciaram tanto a minha vida, falaram tanto ao meu coração, muitas vezes, muito mais do que diante de um púlpito, né, de uma mensagem de um pastor, porque o professor, ele ministra todos os dias na vida do aluno. E essa semente que cai no coração do aluno, quando ela começa a germinar,
ela não vai parar, porque isso vai ser multiplicado. Então, que nossos alunos, né, resistam a essa onda, né, de relativismo do politicamente correto e possam também permear nossa sociedade, influenciando, né, todas as áreas, né, de trabalho. A gente tem exemplos aqui tão bonitos, né, de pessoas que têm trabalhado em áreas diferentes, mas com uma influência tão grande. Isso é tudo fruto do trabalho de vocês. Então fica o meu agradecimento, né, e o encorajamento para que não parem, não parem. Eu encontrei há 2 semanas com a minha professora, que eu citei logo no início, que desenvolveu um trabalho na área de política na escola. E como que aquela professora, a professora Janaína, que dá aula no Colégio Getsemane, ela influenciou minha vida. E eu encontrei com ela estava falando: Carlos, nossa, eu já estou aí na batalha, trabalhando. E eu falei: professora, não para, não desista, porque aquilo que você trabalhou, né, talvez as horas de sono que você perdeu, né, está se multiplicando num nível que você talvez nem imagina. Continua firme, porque só Deus mesmo para recompensar aquilo que vocês têm feito. Uau, muito obrigada. Eu queria finalizar dizendo mesmo, vocês são mais que vencedores, né? De vocês estarem aqui, e eu já vejo como que vocês são especiais, estarem aqui em julho, buscando mais conhecimento, né? Buscando se inspirar. E minha palavra de finalização para vocês é que vocês não deixem de se inspirar, né? E se inspirar nosso autor e consumador da nossa fé, que vocês tenham aulas inspiradas, né? Que vocês busquem conhecimento, para aqueles desafios que são alunos, muitas vezes, que não estão se alfabetizando da maneira adequada, não estão aprendendo os conhecimentos da área da matemática, né? Nós pedagogos, então, que não somos de uma área específica, eu acho tão desafiador, né, ser um pedagogo. Você tem que dar aula de ciências, matemática, história, geografia e língua portuguesa. Você não estuda letras, né? Você tem que saber de todas essas áreas que são a base dos outros conhecimentos. Então, aos pedagogos, né, e pedagogas de plantão, não desanimem, né, que vocês continuem se inspirando e produzindo boas aulas, né, e sempre renovando a mente nessa cosmovisão cristã e naqueles conhecimentos também que vocês precisam buscar, né, que vocês estejam animados aí para mais um semestre, para a finalização de mais um ano, na graça do Senhor. E obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu vou aproveitar, vou somando o que os meus colegas já falaram aqui e mais uma vez encorajar vocês nessa linda profissão que não é fácil exercer, mas que todos fazem com muita paixão. Encorajar para que aquilo que eu falei sobre liderança e excelência, que vocês já vivem no dia a dia, as horas extras de trabalho que certamente vocês têm que se dedicar para oferecer isso, que esse dia a dia realmente seja a experiência de vocês, de sempre estar oferecendo para os alunos aquilo que tem de fronteira mesmo, de mais novo, que pode levá-los como líderes do nosso país, como cidadãos responsáveis, que possam exercer aquilo que eles forem com excelência. É muito legal saber que a educação, ela toca um dedinho em todas as profissões que existem, né? Todo mundo passa pela escola para se tornar um profissional. Então, o trabalho de vocês é muito importante e nós, como cristãos, a gente já tem o pacote completo. É só entender onde, nos mistérios da grande sabedoria do nosso Deus e Senhor, onde a gente pode fazer o link com aquilo que é a vida da gente. Eu vejo na nossa geração uma busca por aquilo que realmente faz sentido, qual que é a capacitação para a minha vida prática, e isso na palavra de Deus, na nossa vivência a gente já tem. Então, a escola bíblica, né, por princípios bíblicos, ela é muito importante para os dias de hoje, para responder a esse anseio dessa geração. Então, sintam-se encorajados, aproveitem esses 4 dias aqui. Eu lembro quando a minha mãe, como professora, voltava pilhadíssima de workshops, e é isso que eu desejo para vocês. Obrigada, muito obrigada, Manuela. Eu não sei bem o que dizer, porque eu estou aqui para aprender, mas o que veio aqui à minha mente agora é que não só o professor, mas cada funcionário em qualquer setor da escola. Em Deuteronômio, a Bíblia fala para o pai ensinar o filho em qualquer momento, né? Andando, parado, comendo. Então, o colégio cristão, ele não é um colégio que tem um professor cristão, mas ele é um colégio que tem uma equipe cristã. Que você entra ali, desde a secretaria até a biblioteca. Mas é verdade.
Porque o professor está ali na hora da aula, mas tem o funcionário que vai ficar com ele na hora do recreio, tem a pessoa lá da biblioteca, tem a pessoa lá do lanche, e não adianta o professor tentar se não tiver toda a equipe para ajudar, né? Então, a escola cristã, ela não é formada de professor cristão, ela é formada de pessoas cristãs que atuam em diferentes áreas, e a gente quer que os nossos alunos entendam isso, porque nem todos vão ser professores, mas todos têm que ser atuantes e sal na terra. Então, só para trazer isso, porque eu realmente estou aqui para aprender, mas foi o que veio aqui na minha mente, que a escola cristã, ela é toda cristã, né? E graças a Deus que a gente acredita que nós estamos aqui, não tem só professor aqui, e é porque a gente está querendo formar uma escola integralmente cristã aí, para fazer a diferença no mundo e no Brasil primeiro. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada. Eu não sei se seria possível projetar aqui no telão a nossa definição de AEP. Bom, nós temos ali que é um conceito de ensino e aprendizagem que parte do raciocínio sobre verdades bíblicas. Esses meninos sabem raciocinar dessa forma? Vocês puderam comprovar isso aqui hoje? Identifica os fundamentos do conhecimento, conduzindo à reflexão de causa-efeito e que visa produzir entendimento realizador e caráter cristão. Vocês perceberam caráter cristão? Sua aplicação consistente contribui para formar erudição baseada numa cosmovisão cristã e líderes servidores. Nós temos líderes servidores aqui na frente? Temos eruditos com cosmovisão cristã? Então, esse método funciona. Então, dá certo. Pessoal, muito obrigada. É muito emocionante esse tempo que a gente teve aqui junto. E realmente nós temos que adotar essa postura de buscar os resultados de todo esse empenho, esse trabalho de vocês. A gente teve aqui um banquete. Agradeço muitíssimo a vocês, que vocês são a razão que realmente move o nosso coração e faz a gente andar muitas milhas, inclusive pelas madrugadas afora. Então, eu gostaria de agradecer vocês e passar a palavra para a Edione, que ela tem um recadinho para vocês antes de terminar. Obrigada.